Opa, aqui é o Mário, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar do processo de montagem. O processo de montagem na estrutura metálica, ele é um processo muito importante porque é a entrega de todo o seu serviço, né? De todo o seu projeto. É a hora de você transformar em realidade aquele papel, aquele desenho, aquela ideia. Porque até então você estava passando pelo processo de fabricação, de aquisição de materiais, aquisição de insumos, né? O processo de manufatura dessa matéria-prima, o corte, a solda, tudo que está presente nesse processo total de construir uma estrutura metálica. Após passado tudo isso, você com certeza tem um projeto que foi baseado em uma norma, né, que regulamenta os critérios de fabricação, montagem e de aceitação dessa estrutura. Então, com base nesse projeto, você comprou, fabricou e agora vai montar. Mas a montagem ela começa um pouquinho antes. Na verdade, ela começa lá no projeto, como a gente sempre fala. Você imagina quando você está projetando como você vai montar, porque isso vai te guiar na escolha de ferramentas e equipamentos e equipes e tudo mais. Mas ela começa um pouquinho antes, porque ela começa no setor de expedição. A montagem ela começa quando o cara do almoxarifado ali do setor de entregas de expedição, ele recebe essas peças. E aí, gente, é interessante falar sobre isso porque em qual processo construtivo você tem toda essa rastreabilidade, essa documentação, né? Essa facilidade de entender o que está acontecendo. Na metálica é muito importante você ter isso. É óbvio que você tem construções que não tem isso, mas existem construções que você, usando a metálica como ela deve ser usada, da forma correta, você consegue ter muito mais informação. Então você recebe do pessoal do recebimento, da qualidade. A qualidade, ela aferiu, ela averigou que aquela peça está pintada na cor certa, que a micragem da tinta está conforme o projeto, ou seja, está dentro da especificação. Ela viu dimensionalmente que ela tem os tamanhos corretos. Os tamanhos corretos não, os tamanhos que pedidos no projeto e no plano de fabricação. Então, com base em tudo isso, você analisa o seu plano de montagem, que você vai receber um plano de montagem, você vai ter esse plano de montagem e você vai avaliar tudo junto com a qualidade que está tudo ok. Então você parte para outro processo que é o processo de mobilização para entrega, é a própria expedição. Quando você fez o orçamento, quando você fez o projeto lá no início, você escolheu que tipo de carga ia levar o seu produto. Vai ser um caminhão, vai ser uma carreta aberta, fechada e tudo mais. Ela vai entrar pela esquerda, pela direita, de ré, de frente, você já fez todo esse plano. Agora você vai executá-lo, você vai pegar todo esse planejamento, vai entrar em contato com o caminhão, se é próprio, você vai fazer a movimentação do caminhão, já sabe onde ele vai parar, como você vai carregar, como você vai armazenar, se vai colocar madeira entre as peças, se vai ter uma cinta, se vai ter pano ou não. Você escolhe a maneira, você na verdade aplica o que já foi escolhido antes, a maneira como você vai transportar. E você também já sabe que lá na obra, você já visitou e você sabe como é que está o canteiro, você sabe aonde esse caminhão vai entrar, aonde ele vai descarregar, o que é que desce primeiro. E é importante falar nisso agora. Quando você carrega e você descarrega o caminhão, é importante você avaliar o ciclo. Que ciclo é esse? Simples. Tudo que você for usar primeiro, ele entra por último. O que você vai usar por último, ele entra primeiro, que você coloca no piso. E aí a parte de cima são as peças que você já vai usar na obra, o que você já precisa na obra. E aí, com base nessa informação, porque você precisa do bate-bola com o campo, com quem está montando, você vai ter essa informação e você vai organizar melhor essa entrega. Ah, mas isso é bobagem. O importante é chegar lá e a gente descarregar. Tudo bem, o importante é chegar lá. Mas quando você manda de forma organizada, fica melhor para fiscalização, fica melhor para quem recebe. Por mais que ele não compute o tempo que você perde imaginando como fazer, se você já tem tudo discriminado no papel, você otimiza esse tempo. Então você otimiza o tempo das equipes. O processo de
montagem, ele envolve muita mão de obra. Diferente da fabricação, que você tem alguns processos que são automatizados, computadorizados e são de melhor administração quando se fala de tempo, na montagem já é diferente. Você tem, por mais que você tenha grua, guindaste, muque, plataforma de elevação, todos os itens de içamento e de movimentação, tudo isso é operado por pessoas. Então, quando você facilita a vida do camarada que está na obra, você dá a informação precisa, correta. O próprio operador, o próprio montador que está na obra, ele percebe esse respeito, porque você mandou tudo, você se preocupou em marcar todas as peças, funcionar, escrever ali, botar uma tag, você passou para ele que dia vai, qual a sua programação, que horas o carro chega, porque às vezes o cara tá lá em cima do telhado e chega um caminhão para descarregar e ele não estava previsto, ela vai desmobilizar esse pessoal, isso tudo gera um estresse e um atraso desnecessário. Então, quando você combina e você se organiza, isso em qualquer sentido na vida, mas falando de estrutura, eu estou te mostrando a vantagem. Então você facilita e antecipa algumas coisas. Uma vez chegado esse material na obra, você, com toda essa documentação, tudo tagueado, tudo bem organizado, rapidamente você confere e descarrega. E quando você vai descarregar, é importante que você também já tenha o local de armazenamento, de descarregamento dessas peças, para você organizar, porque uma obra nunca é você que faz sozinho. Quando você está numa obra, você tem a equipe da civil, a equipe da pintura, da elétrica, da terraplanagem, da jardinagem, o cara do vidro, o cara do inox, o pessoal do ar-condicionado, o pessoal da ambientação, não sei, dependendo da fase da obra. Quando está só na estrutura, é até menos gente no sentido de empresas, né? Geralmente é mais o pessoal da civil e tudo. Mas você precisa respeitar esse colega e você não pode colocar esse material numa área de circulação, numa área que vai impedir outro trabalhador de outra área passar por ali, levar um material, etc. Então você tem que ter também essa conversa. A montagem, é importante que os líderes de montagem sejam pessoas de fácil conversa, pessoas que gostam de ouvir, pessoas que entendem o processo de hierarquia e entendem que numa obra não tem só você precisa pensar um pouco no outro, conversar, trocar ideia. Cara, eu vou passar aqui uma estrutura, como você é do ar-condicionado, isso aqui vai atrapalhar passar sua tubulação, o que é que você acha da gente trabalhar junto aqui, você já fazer a sua junto comigo, a gente se ajudar. Então isso é muito importante no momento que você for montar, no momento que você for escolher a sua equipe de montagem, porque como eu sempre falo, na estrutura metálica, uma das coisas muito interessantes é porque você pode gerenciar a estrutura terceirizando 100%, você pode contratar 20 empresas para fazer para você, e você é só o investidor ou o próprio executor, né, a própria empresa de execução, e você gerencia isso. Então é importante ter essa conversa entre ambos, e a montagem é o momento que você mais precisa dessa conversa, porque lá no projeto você conversou, mas é menos gente, no orçamento é mais internamente, né, na fabricação também é mais processo interno. Quando você parte para a montagem, você se comunica internamente e externamente e entre eles, né, entre outras empresas, outras pessoas, outros tipos de atividade que se entrelaçam com a sua, estão todas relacionadas nesta obra. Então, uma vez você recebendo essas peças, armazenou, você se programou para iniciar a montagem. E para iniciar o processo de montagem, é importante você seguir o plano de montagem, porque quando o projetista faz um plano de montagem, ele faz um plano, o ideal é que seja com a fotografia real de quem vai montar ou da empresa. Mas às vezes o projetista faz um plano de montagem, ele não sabe nem quem vai montar, nem o nome da empresa, nem que equipamento aquele cara tem. Então, geralmente esses planos não são tão detalhados, né? Porque eles são, como é que eu posso falar? Eles dão uma visão geral da montagem. Ele não diz a você, você vai ter que entrar com um guindaste aqui, com 14 toneladas, com a lança de X metros. Ele não vai lhe dizer isso. Então, cabe a você, o expert, determinar como você vai fazer isso. Porque lá, quando você estudou o projeto para orçar e para fabricar, você já pensou na montagem. Porque você é o único cara que conhece a fotografia real do seu negócio ou desse negócio que você está montando. Então, você vai identificar como você vai montar. E você já passou por essa etapa.
etapa. E uma vez passado isso, você tem um plano de montagem. E no seu plano de montagem ele vai determinar. E geralmente você vai começar pelos pilares e pelas vigas de maior, como é que eu posso dizer, de maior importância quando se fala em amarrar a estrutura, cintar ela, deixar ela presa. Geralmente você começa com os pilares, aí você coloca eles em alinha, né? Você precisa começar pelos pilares, e você vai colocar todos os pilares. Uma vez o piso, as sapatas já foram previamente vistoriados e aprovados, né? O dimensional, o nivelamento, o prumo, tá tudo ok. Se você já tiver uma estrutura de barro roscada esperando, você vai só sentar a sua sapata. Se não, você precisar escavar, você vai começar esse processo de escavação e de sapata. Uma vez tendo a ancoragem, né, a sapata ali, onde vai fixar essa coluna estando ok, você vai lá instalar sua coluna, alinhar ela no prumo, né, dar os retoques finais e tudo mais. Uma vez você instalado as colunas, você vai partir para as vigas. E aqui nós estamos dando um exemplo, eu não falei nem o que era, mas como eu venho falando nos meus vídeos, eu citei a tesoura como exemplo, que é o mais comum da estrutura metálica. Então você está, nesse exemplo, você vai montar essa tesoura num galpão. Você fez o pilar, né, de perfil ou de chapa virada, tanto faz, mas você fez o pilar de aço e depois você está montando essas colunas em cima desses pilares. Colocou os pilares, colocou as colunas que vai estar lá no plano de montagem. Vai ser a do meio, vai ser a da ponta, vai ser da outra ponta, que vai definir se é o terreno. É o tipo de avaliação que foi feita anteriormente no projeto. Vamos supor que seja a do meio. Você monta primeiro a do meio, que é a gigante, que é a maior. Depois você monta as transversais dela para fixar ela. E assim sucessivamente você vai montando as outras. Terminou a montagem, passou os contraventos, todos os travamentos dela, passou todas as calhas. Depois que você fez todo o sistema de vedamento, aí você começa a cobertura. Faz a cobertura, coloca a telha, seja qual for a cobertura que você utilize, painel, etc. Fez a cobertura e aí você faz a correção, né? Durante a correção você avalia todos os apertos, todos os retoques. E durante esse período de montagem você vai seguindo. A gente aqui usa tecnologia, hoje ajuda muito. A gente tem nível laser, a gente tem treina laser, para quando a gente está em cima, né? Para você poder medir uma determinada distância. A gente tem gabaritos, algumas ferramentas, sargentos de fixação com nível e com grau, né, que faz os 90 graus, 45, para poder facilitar. E a gente usa a tecnologia BIM, que é as peças modeladas em 3D, com várias vistas, para facilitar o entendimento de quem está fazendo essa montagem. Uma vez finalizada essa montagem, e aí você acompanha, né, você precisa acompanhar semanalmente, diariamente, e pode ser através de relatórios fotográficos, quando a obra é muito longe, ou como é o caso agora de pandemia, se você estiver fazendo uma obra e você não puder acompanhar, você vai remotamente acompanhar através de vídeos, de fotos, né, de relatórios fotográficos, descrevendo as atividades daquele dia, daquele minuto. E aí você acompanha todo o andamento, porque quando você planejou essa montagem, você tinha um passo a passo que está no plano de montagem. E aí, finalizado cada passo, você faz um ok. Passo 1 finalizado, na parte dimensional, estrutural, na parte visual, né, que é a pintura e tal. Aí você dá ok naquele passo. Aí você vai para outro passo e você dá ok. E quando você finaliza, você faz uma geral em toda a estrutura. E aí você vai fazer o termo de entrega, que eu aconselho a todo construtor. Quando você documenta o seu processo, você primeiramente se resguarda, porque você sabe que você está seguindo um procedimento, que aí é ser inteligente, você vai seguir o que alguém já testou, alguém já provou que funciona, você vai apenas seguir a receita de bolo. Então você se documenta com essa construção. E esse passo a passo é importante para você mesmo avaliar como essa estrutura foi fabricada, montada. Uma vez você repassando por esse passo a passo, esse registro fotográfico, esses relatórios que você gera quando você produz, hoje foi produzida 200 quilos de aço transformado em uma tesoura, 2 tesouras, assim as fotos. E aí você pega esse registro documentado, né, e você vai fazer um databook, né, entregar para o cliente, o seu produto está
está entregue. Ele foi elaborado por um projeto, que esse projeto ele foi elaborado conforme seguindo uma norma de fabricação, e todas as premissas desse projeto foram atendidas no orçamento. Quando a gente determinou que material a gente iria comprar, compramos esse material porque o projeto pedia. Aqui a nota fiscal, o número do lote, da corrida, se você precisar, está aqui os certificados que garantem que esse material é o que está no projeto, né? O cara pediu um tipo de aço e aí você manda para o cliente. Talvez, não sei se você precisa mandar a nota quando se fala em construção civil ou construção mais simples, na indústria é bom mandar, mas aí você manda esse material, a nota, manda o lote, a corrida, o certificado que garante que aquele aço é aquele aço. Você também manda para ele o registro fotográfico e documental dessa fabricação. Olha, nós pegamos esse aço que foi comprado conforme essa especificação do projeto e conforme essa especificação da norma, nós usamos esse tipo de fabricação, com esse tipo de soldagem, com esse tipo de processo de soldagem, com esse tipo de acabamento, com essa especificação de pintura, usando essa marca ou esse tipo de tinta, com esse processo. Fizemos o armazenamento utilizando esse requisito, o transporte e a montagem também seguindo os requisitos. E muito importante, porque isso é importante para você, para sua empresa, para sua equipe, também para o cliente, né? Nós também, durante a montagem, a gente também segue os requisitos do Ministério do Trabalho, as NRs, NR10, NR18, a 12, NR33, 35, que são as NRs de trabalho em altura, né? Em cima do andaime, em espaço confinado, mexer com cabos elétricos, enfim, todas as NRs que regulamentam esse tipo de trabalho. Você também comprova através de relatórios fotográficos e documentais que a sua equipe está preparada para fazer esse trabalho, que todos os EPIs foram fornecidos e que eles usam os EPIs na obra, seguem um procedimento de segurança, e que além de você ter todo o processo documentado garantindo a execução daquele projeto, você também segue as normas de segurança para que aquela obra seja feita com segurança e seja entregue da melhor maneira possível. Porque imagine você, um cliente te contrata para fazer um prédio e por mais que você não seja seu, você nunca vai andar ali, mas acontece um acidente e para aquele cara que fez o prédio, aquilo vai ficar marcado. Foi aqui que houve um acidente. Muitas vezes para o dono da empresa deveria ficar, mas às vezes para o dono da empresa não fica, mas para o dono do prédio, então ele não gostaria de ter a sua construção ou o seu equipamento associado a um momento ruim de acidente, por exemplo. Então, aqui foi o processo de montagem, que é o grande finale da estrutura, que é a entrega da estrutura, né? Você entendeu que não basta só fabricar, projetar, orçar. Muito bem, você precisa entregar no final montado conforme aquele primeiro desenho que veio do projeto, que é a entrega final para o seu cliente.